Na semana passada, a gente trouxe a primeira parte da nossa série de mensagens Jesus contra o paradigma da religião, e a gente falou sobre o tema O amor é a lei, né? Nessa mensagem a gente viu como Jesus bateu de frente com os fariseus e os doutores da lei, que eram observadores muito ferrenhos da lei, porém desconectados do objetivo da lei. Então eles se preocupavam em dar um dízimo até do tempero, mas estavam desconectados do qual é o motivo de que a lei do dízimo foi instituída, que era de prover para aquelas pessoas que não podiam trabalhar, fosse por motivos religiosos, como eram os levitas, por exemplo, fosse por motivos sociais, como eram os pobres, as viúvas, os estrangeiros, os órfãos, os doentes, enfim, as pessoas que tinham necessidade e que dependiam daquele valor não financeiro, né, mas daquilo tudo que era arrecadado, que era, na verdade, alimento em grande parte, para o seu sustento, para a sua sobrevivência, né? Muito bem. Hoje a gente vai para a segunda parte dessa série, Jesus contra o paradigma da religião, e a gente vai falar sobre o banquete dos mendigos. E para isso eu vou partir de um texto base, que é uma parábola de Jesus, que está lá em Mateus 22, de 1 a 14. Primeiro eu vou ler ela inteira, depois a gente vai tratando ela por partes, tá bom? Ler inteira eu acho importante para a gente ter um contexto geral, né? Vamos lá. Mateus 22, de 1 a 14. Jesus lhes contou outras parábolas. Disse ele: O reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Então ele enviou outros servos para lhes dizer: Preparei o banquete, os bois e novilhos gordos foram abatidos, tudo está pronto, venham para a festa. Mas os convidados não lhes deram atenção e foram embora. Um para a sua fazenda, outro para os seus negócios. Outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou o seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse aos seus servos: O banquete de casamento está pronto e meus convidados não são dignos dessa honra. Agora saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Vou repetir: convidem todos que vocês encontrarem. Verso 10. Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons como maus. E o salão do banquete se encheu de convidados. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento. E perguntou-lhe: Amigo, como é que você se apresenta sem roupa de casamento? E o homem não teve como responder. Então o rei lhe disse: Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Tem uma coisa que eu amo nas parábolas de Jesus, e que eu sempre menciono quando vou falar sobre uma parábola de Jesus, é que elas dão para a gente a oportunidade da gente estudar e entender outros contextos de outro tempo e de outro lugar. E isso amplia a nossa visão de mundo. Se você lê essa parábola pensando numa festa de casamento aqui no Brasil, ou aí no seu estado, na sua cidade, nesse tempo, provavelmente você não vai entender a parábola. Porque a festa de casamento daquela época tinha características muito específicas naquela cultura, naquele tempo e naquele lugar. E a gente precisa entender isso para que a gente compreenda de forma profunda, uma vez que os costumes são diferentes e os simbolismos são diferentes. Então, a gente buscando compreender o contexto em que a parábola foi ensinada, a gente consegue entender o que é que Jesus queria dizer para os seus primeiros ouvintes, seus primeiros leitores, as primeiras pessoas que tomaram contato com essa história. Para a gente compreender, então, as parábolas de Jesus, a gente tem que deixar a nossa cultura um pouquinho de lado, mergulhar na cultura de Israel
no primeiro século, especificamente aquele recorte, né, e retirar de lá ensinamentos práticos. Daí, depois da gente fazer isso, a gente traduz para a nossa cultura, o nosso contexto, o nosso tempo, né? E aí, dessa forma, a gente consegue trazer luz sobre as parábolas de Jesus, que muitas vezes parecem simples, parece que a gente entendeu, mas a gente não entendeu. Para começar, era muito comum naquele tempo que os reis e pessoas importantes dessem banquetes de casamento. Esses banquetes levavam dias, né? Você deve se lembrar do primeiro milagre de Jesus, né? Que foi em um banquete de casamento. Muito provavelmente não era uma pessoa tão rica, um casal tão rico quanto esse rei aqui, né? Então, inclusive faltou o vinho, né? As pessoas que foram para lá ficaram sem vinho. Mas Jesus estava por perto, ele resolveu o problema, né, da ausência, essa pendência de vinho com um milagre. Algo que não era comum naquele tempo seria a rejeição dos convidados para o banquete, em especial os convidados de honra. Perdão. Não era normal alguém negar não era comum alguém negar-se a responder a um convite desses. Partindo até para a violência, né, contra os mensageiros do rei, o texto fala que eles mataram aqueles que foram enviar notícias. Mais chocante ainda é o fato desse rei ter estendido esse convite a todos, sem distinção, quando aqueles primeiros convidados se negaram a participar do seu banquete. Essa parábola é uma imagem do reino de Deus, né? Assim como muitas que Jesus conta, em muitos casos ele começa dizendo: o reino de Deus é semelhante a. E aí ele começa a falar alguma coisa, né? Essa é uma dessas parábolas que ilustra o reino de Deus. E essa parábola subverte as nossas expectativas sobre quem é digno de sentar à mesa com Deus. O que tem relação direta com o nosso tema Jesus contra o paradigma da religião, né? Enquanto a religião muitas vezes constrói um muro, Jesus constrói uma mesa, e uma mesa farta, e enche todas essas mesas fartas, com gente que a gente menos espera. Só para te provocar, quem você esperaria encontrar no banquete de Deus? Né? Pensa aí, guarda para você, no final a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, nessa parábola existem 3 grupos de pessoas que aparecem, convidados para essa festa, né? O primeiro grupo são os convidados de honra que estão ali em Mateus 22, os versos de 1 a 7. O primeiro grupo de convidados que aparece é esse. Um pequeno grupo de pessoas importantes. Confere? Era um grupo mais reduzido, mas de pessoas que eram muito respeitadas na sociedade, com status social, né? Que normalmente seriam convidadas para um casamento e seriam consideradas dignas de participar de um casamento de um príncipe. Naquele ambiente em que Jesus contou essa parábola, os judeus, especialmente os líderes religiosos, como os mestres da lei e os fariseus, eles poderiam ser identificados como esse primeiro grupo, né? Talvez eles nem cogitariam a possibilidade de não serem convidados para as bodas do Cordeiro, até porque a frase que incentiva Jesus a contar essa parábola é quando um deles responde: bem-aventurado é aquele que é convidado a participar das bodas do Cordeiro. E aí Jesus começa a contar essa parábola. Naturalmente, eles seriam os primeiros convidados, porque eles eram as pessoas mais respeitadas naquele ambiente. E, de fato, eles foram. Acontece que cada um deles desprezou o convite com desculpas banais. Na versão de Lucas, e existe uma versão de Lucas, a que a gente leu é a de Mateus, existe uma versão de Lucas. Elas têm algumas diferenças, é legal ler as duas, né? Aqui a gente vai ler alguns trechinhos só da de Lucas. Lucas 14, a gente vai ler 18 e 20, 18 a 20.
Mas todos eles deram desculpas. Um disse: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse: acabei de me casar e não posso ir. Esse nem pediu desculpa, né? Todas essas desculpas, boas por sinal, né? Demonstram que nenhum deles estava aguardando aquele convite. Eles não estavam esperando que naquele momento eles fossem convidados para as bodas do príncipe. Eles não estavam nessa expectativa de que aquilo aconteceria. Eles estavam tocando as suas próprias tarefas, as suas vidas, com as suas coisas. Na versão de Mateus, que a gente leu aqui, os convidados chegam a violentar e até matar, né, os enviados. Né? É óbvio que aqui Jesus está profetizando acerca do martírio, né, que estava prestes a acontecer com João Batista, com ele mesmo na cruz, depois com Estevão e depois com todos os discípulos praticamente. Os 12, quase todos foram mortos. Os que não foram mortos foram presos, torturados, perseguidos. E isso aconteceu a todo mundo nesse primeiro momento da igreja. Todos eles foram espancados, mortos, perseguidos, ofendidos por entregarem o convite do grande banquete, a boa notícia do Evangelho. A parábola conta que esses que violentaram, mataram os mensageiros foram punidos pelos exércitos desse rei, certo? E que as suas cidades foram incendiadas, eles foram mortos. Quantas vezes nós que estamos na igreja nos tornamos como esses primeiros convidados? Aqueles que rejeitaram o convite genuíno ao amor, à missão, à entrega total e preferiu os próprios negócios. Ou pior, a gente desdenhou de quem o rei decidiu convidar para aquele ambiente, para aquele espaço, para as bodas do Cordeiro, para o grande banquete. Até mesmo muitos daqueles que se exibem como servos do Senhor dedicam-se, na verdade, para a construção de suas próprias festas, seus próprios banquetes, sua própria igreja e não a de Cristo. Eles fizeram o próprio banquete e rejeitaram o convite do rei. Se esse assunto te interessa, especificamente desses que rejeitaram o convite do banquete e fizeram o seu próprio banquete, com o seu próprio nome, se esse assunto te interessa, eu te recomendo que você procure no YouTube o podcast do ICL, que foi lançado, a gente já está no 3º episódio essa semana, Império Malafaia. Vai ser uma série de 5 episódios que fala exatamente sobre isso, sob uma ótica jornalística, é claro, né? O ICL, Instituto Conhecimento Liberta, que é um instituto fundado pelo economista Eduardo Moreira e que entrega um jornalismo bastante contundente, bastante interessante. Voltando para o nosso texto, o segundo grupo que aparece aqui é o grupo dos convidados inesperados. Está lá nos versos 8 a 10, certo? Na sequência, a gente tem esse grupo que é bem menos nobre do que o primeiro. Isso porque o rei, em sua ira e amor surpreendentes, não desiste do banquete. Olha só, todos os convidados, que eram aqueles convidados de honra, recusaram o convite. O rei poderia ter dito assim: quer saber? Não vai ter festa não. Estou chateado, não vai mais ter. Não, não é isso que ele faz. Ele amplia o seu convite. Diz assim, versos 9 e 10, né? Agora saiam pelas esquinas, convidem todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos que encontraram, destaque, tanto bons como maus. E o salão do banquete se encheu de convidados, tanto bons quanto maus. Será que nós temos essa compreensão? Será que nós fomos chamados para esse banquete porque somos bons? O convite para o banquete não veio por merecimento. Não veio para aqueles que poderiam pertencer àquele lugar. É um convite pela graça. Não é por causa de quem eu sou, mas por causa de quem Deus é. Ele é o pai cheio de amor que espera o filho voltar maltrapilho no portão da casa.
e espera com ansiedade, ele espera ansioso, aguardando para voar no pescoço dele e dar um abraço. Ele é o bom pastor que é capaz de entregar a própria vida por uma de suas ovelhas. Ele é o sopro divino que nos dinamiza e dá forças no momento em que somos fracos. Ele é Deus Pai, é Deus Filho, é Deus Espírito Santo. Na versão de Lucas, essa parte é mais detalhada. Olha que interessante. Lucas 14, né? Eu vou ler do verso 21 ao 24. Falando do rei, né? Ele ficou furioso e ordenou: vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse: vá pelas estradas do campo junto às cercas, entre as videiras e insista com todos que encontrar para que venham, de modo que a minha casa fique cheia, pois nenhum dos que foram convidados provará do meu banquete. Você é capaz de imaginar essa cena? O mensageiro do rei chegando nos lugares mais remotos, entrando numa plantação, como ele diz aqui, né? Entrando num casebre de pau a pique no meio da floresta amazônica, subindo um morro do Rio de Janeiro, mensageiro do rei. Entrando numa penitenciária em Presidente Bernardes, mensageiro do rei. Passando pela porta de um prostíbulo aqui no Jardim Itatinga, em Campinas. Andando no meio dos escombros ali em Gaza. Em busca de gente para encher essa festa. No meio de um campo de refugiados no Sudão. Esse é o coração do Evangelho. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. O reino de Deus é o banquete dos mendigos, dos marginalizados, de gente que nunca foi considerada digna por ninguém e talvez nem por si mesmo. Nunca se considerou digna. Nunca achou que teria um lugar, um assento na mesa desse rei. A Igreja de Jesus é lugar de bons e maus, onde bons e maus são acolhidos. Sem pré-julgamento, sem distinção, joio e trigo juntinhos. Porque a graça de Deus é para todos. Mas especialmente para aqueles que acham que não é para eles. É por isso que Jesus, nessa parábola, diz que o rei mandou mensageiros para os pobres, os aleijados, os cegos e mancos. Desse modo, Jesus quebra o paradigma da religião, de quem pode ou não pode sentar à mesa do Senhor. No final da parábola, os versos 11 a 13, tem um terceiro grupo de convidados, certo? É um grupo bem pequeno. Na verdade, na parábola, esse grupo contém apenas um elemento. Era um homem que estava no banquete, mas que não estava vestido de forma apropriada. Vou reler esses 3 versículos. Verso 11 até o 13. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento. E perguntou-lhe: amigo, como é que você se apresenta sem roupa de casamento? O homem não teve como responder. Então o rei disse: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui a parábola toma um rumo inesperado. Parece que até aqui ela estava falando de inclusão e de repente ela dá uma pivotada e fala de exclusão, de colocar para fora da festa. Isso é estranho. Afinal, o rei mandou trazer os mendigos para a festa, certo? Por que é que ele expulsou uma pessoa que estava mal vestida? Não era de se esperar que elas estivessem mal vestidas mesmo? Não parece estranho exigir que um mendigo tenha um terno, uma gravata, para participar de um banquete desses? Mais uma vez, a gente precisa entender os costumes daquela época e daquela região. Quando alguém muito importante dava uma festa,
Era comum que os convidados viessem de muito longe, muitas vezes de uma outra região, de um outro país, muitas vezes eles iam cruzar deserto para chegar até essa festa. E aí eles iam, às vezes, caminhando, às vezes iam num carro puxado por animais, às vezes iam no lombo de um camelo ou de um jumento. Ou seja, é certo que boa parte dos convidados ia chegar suja, desarrumada para aquele evento. Por isso mesmo, o anfitrião sempre oferecia um espaço para eles se arrumarem e um cômodo cheios de roupas de festas para todos. No banquete, tanto o bom quanto o mal, tanto o mendigo quanto o cego, tanto o servo quanto o senhor estavam bem vestidos, porque as vestes eram um presente do dono da festa. Então, por que raios aquele homem não estava trajado de acordo? Simplesmente porque ele não considerava que aquela situação estava à altura do seu esforço de ir lá e se vestir. Ele não era um pobre esfarrapado. Pelo contrário, ele era alguém prepotente, que se considerava importante demais para se sujeitar ao presente daquele rei, a graça. Em uma aplicação prática, a veste de casamento representa a humildade diante do meu próximo, a submissão diante de Deus e a transformação de mim mesmo. Coisas que naturalmente acompanham aquele que aceita o convite para participar do grande banquete. Não é sobre ser mais limpo ou mais elegante da festa, mas sim sobre ter um coração reto, guiado pelo Espírito Santo. Aqueles que rejeitam a graça desprezam o anfitrião da festa. Afinal, a roupa que nos torna justos não é produto do nosso esforço, mas sim uma dádiva do próprio Deus. Partindo para a nossa conclusão, o último verso da parábola tem uma armadilha. E aqui eu quero que você preste muita atenção. Se de repente você se dispersou em algum momento, esse é o momento que você não pode dispersar. Se a gente conseguir compreender isso, todo o resto vai valer a pena. O último versículo, versículo 14, diz: pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Isso virou até um ditado popular, né? Muita gente repete isso. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. É muito fácil a gente interpretar isso pensando assim: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, num sentido de que esses poucos escolhidos são os que passaram na peneira, né? Muitos são chamados, então a porta é larga ali, né? Entra muita gente, mas não é todo mundo que consegue passar na régua. Não é todo mundo que, né, consegue seguir direitinho, né, e ser um escolhido no final. É assim que as pessoas entendem, né? Como se fosse um filtro. Entra muito e sai pouquinho lá na ponta. A meu ver, essa leitura está completamente equivocada. Sabe por quê? Porque a parábola diz o oposto disso. Pensa comigo. Imagine duas colunas, tá? Imagina duas colunas. Em uma coluna está escrito poucos. E na outra coluna está escrito muitos. Certo? Na minha direita aqui, muitos. Na esquerda, poucos. Certo? Agora vamos distribuir os três grupos de pessoas na coluna muitos e na coluna poucos. Certo? Os convidados de honra eram muitos ou eram poucos? Eram poucos. Os convidados de honra eram poucos. Era gente da elite, era gente importante, era gente muito rica, com muito prestígio social, não era uma massa de gente. Então eles eram poucos. Os convidados que encheram a casa, encheram o banquete, eram muitos ou eram poucos? Eram muitos. Muitos. Diz que quando vieram, alguns ainda tinha lugar, o Senhor, o rei, mandou buscar mais. E aí era porteira aberta, filho, não tinha critério nenhum. Entravam bons e maus.
Entrava ladrão e entrava gente boa. Entrava gente doente e gente sã. Ele não permitiu que houvesse lugar vago na sua casa. Então eram muitos. E aquele sozinho, né? Que é o que estava com a veste inapropriada para a festa. É muitos ou é poucos? É poucos. Então, pensando bem, muitos são chamados, está se tratando de toda essa população que foi chamada. Pessoas que não eram dignas, pessoas que eram simples, pessoas que eram doentes, pessoas que eram más. É disso que está falando, muitos são chamados. Os poucos escolhidos são aqueles primeiros que foram convidados lá atrás. Os que se achavam bons demais. Os que rejeitaram o convite do rei por conta das suas próprias preocupações da vida. Então a frase, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, tem o sentido oposto daquele que a gente costuma dar. Muitos são chamados diz respeito aos pobres, aos aleijados, aos cegos, aos mancos, aos bons, aos maus. Gente de todo jeito que chegou para a festa e encheu o baile de casamento do filho do rei. Já os poucos escolhidos são aqueles que recebem um convite porque foram escolhidos a dedo. Eles são a elite social. Nas igrejas, eles são a elite religiosa, eles são os melhores dos melhores, eles são os fariseus legalistas, aqueles que todo mundo admira porque são espirituais e tão especiais. Eles se acham melhores do que todos. Eles têm certeza que Deus escolheu eles, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, né? Cá entre nós aqui, somos nós, né? Os escolhidos. São melhores que todo mundo, elite da elite. E sabe o que mais? Eles estão fora. Eles estão fora. Lucas 14, 24. Pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Jesus está dizendo que é infinitamente melhor estar entre os muitos que foram chamados do que entre os poucos que foram escolhidos. Ele não chamou a gente para ser uma elite religiosa. Ele não nos chamou para estar por cima, ele não nos chamou para governar o mundo, ele não nos chamou para dar aula para o mundo, ele não nos chamou para domínio, mas sim para celebração. Uma celebração onde não importa se você é bom, mal, aleijado, pobre, rico, cego, manco, homem, mulher, cis, trans, hétero, homo, criança, adolescente, adulto, idoso, brasileiro, estrangeiro, não importa. Só o que importa é que você foi chamado. Você foi convidado. E nessa festa, nesse banquete, ninguém tem o direito de te colocar para fora. Quero concluir com uma frase do Charles Spurgeon, que eu gosto bastante. Ele diz: o evangelho é um mendigo contando para outro mendigo onde ele encontrou pão. Esse é o evangelho. Imagine essa gente sendo arrastada para a festa, sendo levada para a festa. E no meio do caminho ele encontra um outro amigo. E para onde você está indo? Estou indo para a festa do rei. Banquete do rei, vamos? Bora? Bora pro banquete? Mas posso? Pode. Todo mundo pode. Eu creio que foi esse sentimento que tomou o coração daquela mulher samaritana quando encontra com Jesus na beira do poço de Jacó. Diz o texto que quando ela identificou que ele era o Messias, ele se apresentou. Sou eu que falo contigo. Diz que ela larga o jarro, que ela estava pegando água, e corre para a cidade. E chegando lá, ela diz para todo mundo: tem um homem que está dizendo tudo que eu tenho vivido. Será que ele não é o Messias? E a cidade inteira, o texto diz, samaritanos. A cidade diz que o texto diz que a cidade inteira veio ouvir a Jesus. E depois eles disseram a ela: primeiro foi por culpa sua, mas hoje já não é por causa do que você falou, porque nós ouvimos e cremos.
O Evangelho é um mendigo contando a outro mendigo onde ele encontrou pão. Que a gente deixe de tentar ser o grupo dos poucos escolhidos e comece a se enxergar como o grupo dos muitos chamados. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E como de costume, quero trazer uma pergunta para a gente debater, conversar e aumentar, estender essa conversa aqui. A pergunta é a seguinte: considerando que o reino de Deus é um banquete para todos e não um exclusivo para uma elite religiosa, como nós podemos refletir mais a inclusão e trazer todos para essa celebração? Vou repetir. Considerando que o reino de Deus é um banquete para todos e não exclusivo para uma elite religiosa, como nós podemos refletir mais na inclusão e trazer todos para essa celebração? Se alguém já estiver falando, você levanta a mão e aguarda. Se ninguém estiver falando, você pode abrir seu microfone e fazer a sua colaboração. Que bom que você chegou até aqui. É sinal que você assistiu toda a mensagem, e se você assistiu toda a mensagem, é sinal que ela te edificou de alguma forma, te levou a alguma reflexão. E queira ou não, esse é o motivo principal da gente estar aqui, gerar uma fé que é forjada na reflexão, no questionamento, na dúvida. Tanto que você deve ter notado que no final da mensagem sempre tem uma pergunta para o pessoal que está participando ao vivo interagir, compartilhar novos pontos de vista, trazer contraponto, somar a toda a ideia que foi exposta. Se por um acaso você está assistindo aqui e não viu a reunião ao vivo, você também pode interagir aqui nos comentários desse post ou mandando inbox pra gente. Te interessa participar das nossas reuniões? É muito fácil. Essas reuniões acontecem totalmente online, então você pode participar de qualquer lugar do Brasil pelo Google Meet. Para acessar é só entrar em igrejapresente.com/encontro. Salvo raríssimas exceções, as nossas reuniões acontecem todos os sábados às 20 horas. E aqui todo mundo é bem-vindo, principalmente se você não se sente bem-vindo e acolhido nas igrejas tradicionais. A gente só não é tão tolerante assim com pessoas intolerantes, e a gente só não recebe tão bem assim pessoas perfeitas, mas a gente também está aprendendo. Se você quer saber mais sobre a Igreja Presente, dá uma olhada no nosso manifesto, clicando aqui. E se você quer seguir o nosso canal e acompanhar todas as reuniões que são postadas, é só clicar aqui. No mais, seja muito bem-vindo, espero que você se sinta em casa. Um abraço, tchau, tchau!